Boa tarde, o meu nome é Ana Melo. Gostaria de agradecer a vossa presença e ao EMAD pela oportunidade de fazer esta apresentação do artigo intitulado Communication Design Within Social Innovation, de Ana Melo e Marco Neves. O artigo é fruto de uma investigação de doutoramento na Faculdade de Arquitetura, financiada pelas bolsas de doutoramento da Universidade de Lisboa e da FA. Gostaria também de agradecer ao CIAD pelo financiamento a esta apresentação no EMAD. O doutoramento que está em curso, com a orientação do professor Dr. Marco Neves, pretende investigar o papel do design de comunicação e a sua contribuição em processos de design para a inovação social, nomeadamente para resolver problemas ligados à desertificação demográfica em territórios no interior de Portugal. O foco do trabalho será, por isso, desenvolver uma investigação ativa no território das aldeias de montanha, na Serra da Estrela, explorando até que ponto o design de comunicação poderá alavancar dinâmicas de inovação social no território. O artigo resulta, sobretudo, da revisão da literatura feita até o momento, focado nas áreas que vemos no slide, juntamente com alguns autores de referência. Vamos então seguir pela estrutura do artigo. O foco do artigo é então o design para a inovação social, que surge quando aplicamos os modos próprios de pensar e fazer do design e os seus métodos e ferramentas à inovação social, que tenta encontrar soluções inovadoras para problemas das comunidades. O design para a inovação social vai convocar áreas como o design estratégico, o design de serviços, o design de interação e o design de comunicação, e é nas suas contribuições específicas que nos vamos focar. Começamos pelo design de comunicação, que pode ser descrito como uma atividade de projeto que produz comunicação visual e engloba processos de seleção, organização e criação de conteúdos textuais e de elementos gráficos. No entanto, poderemos expandir esta definição e considerar o design de comunicação como uma área mais abrangente, à medida que a sua atuação se torna cada vez mais complexa e holística. De facto, o design de comunicação está exposto aos desafios que têm vindo a transformar o âmbito de atuação do design em geral, e assim assistimos ao desdobrar das várias dimensões em que os artefactos criados pelo design interagem com os seres humanos. Existe cada vez mais a necessidade de evoluir a par da tecnologia e de trabalhar em paralelo a estratégia ou a interação, assim como colaborar com outras áreas do conhecimento. Este entendimento abrangente do design de comunicação tem em conta que ele atua entre uma polaridade dinâmica de resolução de problemas, por um lado, e de criação de sentido, por outro. Ao projetar a interdependência entre conteúdo, forma, meios, técnicas e utilização, ele move-se nestes dois campos de atuação de forma paralela e simultânea, e os resultados vão muitas vezes além da comunicação visual. Sobre a inovação social, podemos estabelecer os seguintes pontos. Trata-se da apropriação e recombinação dos recursos existentes numa determinada situação, sejam eles sociais, tecnológicos, materiais, naturais, etc., com o objetivo de resolver problemas relacionados com a qualidade de vida dos indivíduos e o bem-estar comum das comunidades. Assim, a inovação social está sempre alinhada com a sustentabilidade ambiental, cultural e económica e recria relações sociais. A inovação social afirma-se num panorama de Wicked Problems. Aliás, aquele que nos traz hoje aqui ao EMAD online, a pandemia Covid-19, é até agora o expoente máximo desta tipologia de problemas. Problemas abertos, ligados em rede, em constante evolução e muito difíceis de resolver. A crise de refugiados, as alterações climáticas ou a desertificação de territórios do interior são outros exemplos. E estes problemas são tão desafiadores e que não se resolvem com as soluções do passado, mas existem hoje as condições para os superar. De facto, as tecnologias digitais e de comunicação permitem às comunidades locais estarem em conectividade permanente e abertas ao mundo. E os sistemas distribuídos, interligados em rede, trazem novas possibilidades de sustentabilidade. A inovação social vai tirar partido deste contexto e é apontada por entidades, governos e comunidades como um dos possíveis caminhos para encontrar soluções que, atuando a um nível de microinfluência, podem replicar-se e operar mudanças mais estruturais. É neste enquadramento que encontramos o design para a inovação social, que aparece em múltiplas iniciativas locais que se replicam pelo mundo. Define-se pelo uso dos métodos próprios do design, que são utilizados para promover, facilitar e fortalecer estas iniciativas. Ele atua em processos gerados ou participados pelas comunidades ou inicia os próprios processos. Fomenta dinâmicas colaborativas entre stakeholders, contribui para criar infraestrutura, promovendo redes de sinergias, fomentando a autonomia dos participantes e criando estratégias de saída sustentáveis. No decorrer destes processos, o design contribui para o desencadear de debates iniciais entre os participantes das iniciativas, ou seja, ajuda a gerar conversas sociais relevantes e produtivas, torna mais explícitas as várias fases do processo e torna-as acessíveis a stakeholders vindos de diversos contextos. Materializa ideias, cenários e soluções, produzindo artefactos tangíveis ou intangíveis que permitem disseminar e replicar os resultados. E possibilita gerar design knowledge pensado como um conjunto de conhecimento que pode ser acumulado sobre as iniciativas de design para a inovação social. Vamos então agora ver como o design de comunicação pode dar resposta a alguns dos desafios mais específicos das iniciativas de inovação social.
Começamos pela questão da visibilidade, que se prende sobretudo com dois aspectos. Em primeiro lugar, as estratégias de visibilidade são fundamentais para potenciar a sustentabilidade das iniciativas, porque alargam um espectro de comunicação não só aos participantes e à comunidade mais próxima, mas também a áreas mais alargadas da sociedade, permitindo congregar recursos. Em segundo lugar, a visibilidade tem a ver com o amplificar de sinais fracos e com o tornar visíveis realidades ou ligações que não são evidentes e que podem originar oportunidades antes inacessíveis. Passando à materialização visual, que permite representar de forma visual ideias ou conceitos abstratos, podemos dizer que, de facto, as representações gráficas tendem a facilitar a compreensão de ideias complexas ou o encadeamento de processos. Dessa forma, é possível gerar insights, o que acontece quando se origina conhecimento inesperado e relevante. Tudo isto é potenciado ao ser possível gerar uma visão geral e ao sintetizar informações aparentemente desconexas, será possível evidenciar padrões antes inacessíveis. Vemos, por exemplo, um mapeamento do arranque do projeto Lolé Design Lab na imagem. Estão identificados na literatura, aliás, uma série de recursos visuais que permitem materializar, estruturar e gerar conhecimento, apoiar a metodologia projetual, situar os vários participantes no processo e circular o conhecimento entre especialistas de várias áreas, os conceptual maps, as user journeys, os diagramas que esquematizam processos e serviços são exemplos disso mesmo. Passamos agora à legibilidade, que podemos definir como a criação de artefactos visuais que facilitam a leitura, tendo em vista a eficácia da comunicação. Através da seleção, organização e tratamento visual de dados complexos, será possível contextualizar os dados, transformando-os em informação com significado, construir narrativas que permitam circular o conhecimento entre participantes. Vemos aqui o exemplo do site Design for Emergency, que recolheu dados sobre estados de espírito durante o confinamento obrigatório e os transformou em infografias que podem tornar-se instrumentos para a resolução de problemas relacionados com a pandemia. O ponto seguinte, design para a comunicação, tem a ver com o produzir de formas de comunicação que potenciem a colaboração entre participantes. Trata-se de desviar o foco dos produtos do design e transferi-lo mais para o processo participatório. O público-alvo da comunicação passa a ser não um utilizador externo, mas sim os participantes da própria iniciativa. O objetivo maior será trabalhar em autonomia e conferir mais agência à comunidade. Sobre a comunicação para a disseminação, ela envolve o desenvolvimento de estratégias de comunicação e todas as peças decorrentes para as implementar. Estas peças podem ter funções de comunicação interna, para comunicar resultados, ou servir para comunicar para fora desse círculo, divulgando as iniciativas e potenciando novas ligações e sinergias com outros atores sociais. Isto é especialmente importante para a replicação noutros contextos, porque podem multiplicar-se focos de ação que ficam ligados em rede. Finalmente, temos a capacidade do design de comunicação de gerar novos enquadramentos e de produzir sentido, ou seja, o encarar de uma situação sobre uma nova perspectiva, muitas vezes redefinindo os problemas e encontrando novas abordagens, reordenando funções ou criando ligações entre recursos. Torna-se possível desafiar ideias construídas socialmente, desencadear novas interpretações e de fazer circular socialmente novos significados. O designer atua como story listener, ao mapear ideias e conceitos latentes, e storyteller, ao construir novas narrativas de cenários mais operativos e sustentáveis. Chegamos então às conclusões. A primeira conclusão diz respeito à forma como entendemos o design de comunicação. Quando consideramos a sua intervenção em projetos de design para a inovação social, ela tende a ampliar-se, a alargar o âmbito dos projetos em que participa. A tipologia e a lógica das intervenções expande também, em comparação com a área de atuação mais comum que está ligada ao projeto de comunicação visual. Neste contexto, os designers de comunicação são cada vez mais chamados a participar em processos de cocriação, a pensar estrategicamente ou a trabalhar serviços e interações, projetando pontos de contacto e materiais com os utilizadores. Mas, apesar destas evoluções que encontram paralelo fora do âmbito do design para a inovação social, a abordagem ao design de comunicação como área abrangente de intervenção é ainda pouco explorada. Outra conclusão a que chegamos é que será necessário conhecer de forma mais profunda e sistemática a intervenção do design de comunicação nas iniciativas de inovação social, já que isso poderá contribuir para a otimização dos processos e posicionar o designer de comunicação como um interveniente estratégico para o sucesso das iniciativas. A intervenção do design de comunicação poderá assim tornar as iniciativas de inovação social mais resilientes e duradouras, tornar a disseminação e replicação mais eficaz e, dessa forma, potenciar mudanças transformadoras. Muito obrigada. Eu tenho uma questão. Relativamente à sua investigação, a minha questão é a seguinte. A Ana falou sobre a possibilidade do design de comunicação ultrapassar-se a si mesmo na sua aplicação, não é?
Será que essa ultrapassagem, entre aspas, tem a ver com a capacidade do design de comunicação de simular imagem que faça despertar novos comportamentos? Unicamente pelo sentido da possibilidade, porque nós sabemos que quando nós criamos uma imagem, nós temos a possibilidade de mentir sobre a possibilidade que aquilo aconteça, não é? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Não, eu acho que a perspectiva do design de comunicação, se alargar, tem precisamente tem mais a ver com, hoje em dia, em qualquer processo de design, serem solicitados aos designers capacidades de trabalhar em muitas áreas diferentes, ou seja, as coisas não estão muito menos. Se antes o design de comunicação era muito mais focado realmente em produzir objetos de comunicação visual tangíveis, vá. Hoje em dia, quando trabalhamos num projeto, seja ele pequeno, grande, mais complexo ou menos complexo, é muito mais frequente ser solicitado que haja um pensamento estratégico, que sejam encarados interações com o utilizador que são intangíveis, como por exemplo em questões de serviços. Sim. Ou seja, é mais nessa perspectiva de perceber que já não é possível só a designer de comunicação concentrar-se no que eram antes as suas ferramentas e as suas capacidades de materialização visual, que são efetivamente muito importantes porque permitem também nessas outras aplicações todas trazer mais-valias, não é? Porque tem precisamente a ver com isso, com ser possível transmitir mensagens de forma visual, mentindo ou não, aí já implica outras questões. Mas precisamente haver esta necessidade de sermos muito mais holísticos e muito mais abrangentes. Sistémicos. Sim, exatamente, tem-se falado muito de perceber sistemas e eu acho que é isso mesmo. Acho que essa realmente tem sido uma conversa muito, muito presente aqui no EMAD e está a trazer-me também a percepção que tenho que incluir também essa perspectiva na minha investigação, que já estava lá, mas que acho que está a tomar cada vez mais forma. Na sua perspectiva, o exercício sistémico serve como reforço à reflexão crítica, não é? E permite ultrapassar as boundaries do design, que normalmente o público menos lato compreende como uma área muito confinada. Completamente, sim. Cada vez mais é preciso ter essa visão. Ok.